né? Nosso devocional da semana que está em Tiago capítulo 1, nosso livro de discipulado bíblico. Quem não tem, chegou mais, viu? E, ó, tem uma pilha aqui. Ou quem não trouxe, você tem, Thalita? Hoje você trouxe? Então pega esse aqui para você acompanhar. Minha devocional semanal, Tiago 1, 19 a 21. Tiago 1, 19 a 21. Todo mundo achou? Página 108. Página 109, tá as perguntas, né? Faz em casa. Vai fazendo aí as devocionais. Cada semana tem uma devocional. Então, Tiago, capítulo 1, versículo de 19 a 21, diz a palavra de Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou ler mais uma vez, versos 19 a 21. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua palavra. Ó Deus, que possamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ti. Nos abençoe, ó Deus, aonde quer que essa palavra chegue, transformando, libertando, curando e salvando para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, a nossa pergunta da minha devocional semanal, qual que é a primeira? Qual é o ensino central do texto lido? Então, todas têm as mesmas perguntas, né? Qual é o ensino central desse texto aqui? Eu coloquei: se submetendo à palavra de Deus e não ao pecado, que fala da palavra e fala também de despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, né? Fala de não se deixar ser tomado pela ira, mas ser tardio no falar e pronto para ouvir. Não sei se você colocou diferente, mas eu coloquei assim, o seu ensino central do texto, né? Me submetendo à palavra de Deus e não ao pecado. A segunda pergunta: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que Jesus tem a ver com esse texto aqui? O que fala alguma coisa de Jesus? Sempre que não aparece, tem uma palavrinha aí que aponta para... É claro que toda a palavra de Deus, Cristo, a Bíblia é um livro cristocêntrico, né? Mas tem algumas palavras que remetem mais especialmente a Cristo, né? Que palavra seria essa aqui no texto? Também. Mas tem uma que eu acho que mais ainda. Salvar, né? Então, quem que nos salva? Jesus que nos salva, né? Então, eu coloquei que a salvação vem de Cristo e a palavra anuncia a Cristo. Diz aqui: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma.
Que palavra que é essa em nós implantada? A palavra de Deus da salvação. Oi? O verbo de Deus, né? A palavra de Deus em nós. Muito bem, transforma o nosso viver, nos salva. Glória a Deus. E aí, qual o seu compromisso? A terceira pergunta. Que compromisso pessoal você deve fazer diante desse texto lido? E aí cada um, então, faz o seu compromisso, né? Está falando para ser rápido no falar, rápido no irar? Não, né? Não, ser tardio. Você tem que ser rápido, pronto, para quê? Faz assim com a orelha. Pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu me coloquei aqui, resumindo, me submeter à palavra e não ao velho homem, né? Que vai dizer no verso 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, fora, faz morrer o velho homem. Acolhei o quê? O novo homem com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Então, coloquei como compromisso me submeter à palavra e não ao pecado e não ao velho homem, né? Me submeter à palavra de Deus. Amém? Você escreveu uma oração aí? Escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Escreveu a sua oração? Quem não escreveu, faz a tarefinha, ó. Estamos chegando no final de ano, todo mundo tem que passar, hein? Vamos fazer a tarefa, como é que vai fazer para passar, tirar nota boa, né? Então vamos, corre aí para responder as que não respondeu. A minha oração eu coloquei, Senhor, meu Deus e Pai, bom e misericordioso és Tu. Nos ensine a viver de acordo com a Tua palavra, despojando o mal e acolhendo com mansidão a palavra implantada em nós. Perdoa nosso pecado, nossas negligências e maldades. Nos ensine a humildade e mansidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, uma pequena oração, depois você escreve a sua. Tá joia? Vamos para a página de número 110. Página 110. Mútuo aconselhamento. O mútuo aconselhamento é aconselhando uns aos outros, né? Aconselhai-vos uns aos outros. Isso é o mútuo aconselhamento. Romanos 15, 14. Está no livro aí, na página 110. Romanos 15, 14. Vamos ler juntos o versículo? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de respeito, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos de novo? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros, apto para vos aconselhar uns aos outros, apto para vos exortar uns aos outros, que tem a ver também com corrigir, né? Então, o nosso estudo, a palavra grega, nouteton, para admoestar, a qual aparece apenas nos escritos do apóstolo Paulo, e em Atos 20, 31, deriva da palavra nous, mente, e titemi, colocar, e tem sentido de colocar na mente. Em contraste com a palavra didasco, no grego, né, que enfatiza a introdução do intelecto, nouteton enfatiza a instrução das vontades e sentimentos do homem. Vamos abrir lá em Colossenses 1, 28 e 3
3,16, primeiro 1,28. Então, volta um pouco a sua Bíblia aí, Colossenses 1,28. Colossenses 1,28 diz: nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, Paulo adverte, ensina com sabedoria para que sejamos santificados. A palavra perfeita aqui tem a ver com santificação, né? Também, capítulo 3, versículo 16. Cuidarmos uns dos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quem sabe dizer aonde hoje nós vimos esse versículo aqui da Bíblia? Hoje. Aonde você viu esse versículo da Bíblia aqui hoje? Não foi aqui na igreja. Hoje quem abriu lá, estava lá. Hoje de manhãzinha. Hoje de manhãzinha estava escrito esse versículo aqui em algum lugar. Ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Onde estava isso? Hã? Isso! Lá, todos aqui estão no grupo do WhatsApp da igreja? Todo mundo está lá? Então, se você não percebeu, quem postou esse versículo aí hoje, lá no grupo da igreja? E eu, Maristela, e eu respondi dizendo amém. Que assim seja, né? Possamos todos viver o que diz esse texto da palavra de Deus. Depois você abre lá, está lá, né? Então, em nome de Jesus, né, que Deus nos conceda essa graça, né, de vivermos assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. E qual que é a palavra de Cristo? Ah, você postou de novo, Arthur? Isso. Aí, ó. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E mais um versículo: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Oh, glória a Deus! Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Nas suas orações, lembre de colocar isso em oração, né? Nós deveríamos orar mais a Bíblia, né? Já pensou? Ore e aprenda a orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Um dia eu quero falar sobre esse assunto, orarmos a palavra de Deus, né? Assim nossas orações serão mais de acordo com a vontade de Deus e com certeza o Senhor nos ouvirá, conforme diz lá, abre a Bíblia lá em João 15:7. João 15:7, Jesus fala disso, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E todo que não dá fruto, corta e lança ao fogo, né?
E aí ele faz uma palavra, uma promessa tão maravilhosa. Meu Deus do céu! Eu quero isso para mim. Nós devemos desejar, né? João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, vai acontecer o quê? Pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? Então, você quer que a sua oração seja ouvida? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Permanecei na palavra do Senhor. Habite, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Amém? Continuando aqui na página 110, a ideia é que a admoestação bíblica influencia os desejos e os propósitos mais íntimos de uma pessoa, a ponto de ser convencida e dirigida para longe da prática do pecado. Muitas vezes damos uma conotação negativa à palavra admoestação, relacionando com a censura, a reprovação, a confrontação. Porém, além desse aspecto, o termo grego abrange também uma fraterna repreensão. Vamos ver 1 Coríntios 4, 14 a 17? Então, bora lá. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. 14 a 17 diz assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus ensinos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo admoestava os irmãos, por quê? Porque ele os amava, né? Quando diz que ele chama de meus amados, né? Filhos amados meus. É um incentivo ou uma insistência amigável. 1 Tessalonicenses 5, bora lá, 14, esse texto que nós já falamos várias vezes sobre ele aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, 14. 1 Tessalonicenses 5, 14 diz: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, se nós colocarmos isso aqui em prática, com certeza nós vamos abençoar muito a vida dos nossos irmãos, especialmente daqueles que poderiam estar nos dias de culto, né? Na quinta, no domingo de manhã também, na igreja, e não estão, né? Será que estão sendo vencidos pela preguiça, ou por alguma outra coisa, né, que tem impedido de estarem presentes aqui? Então, o que nós temos que fazer? Admoestar. Irmão, vamos, irmão, vamos aprender a palavra do Senhor. É bênção para as nossas vidas. 2 Tessalonicenses 3,15, um pouco mais na frente. 2 Tessalonicenses 3,15. Todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, o irmão está errado, adverte-o, né? Como irmão. Isso aí é um incentivo e uma insistência amigável, né? Amigável. Quando nós
Qual que é o antônimo, o oposto de amor? Indiferença. Tá vendo? Não é o ódio, né? Interessante. O ódio também é terrível, né? Mas o oposto de amor é indiferença. Então, quando eu não... o irmão não vem, o irmão não procura, né? Está vivendo de acordo com a palavra e eu não estou nem aí, eu sou indiferente. Então, o que está me faltando? Amor pelo meu irmão. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, disse: habite, não é de passar de passagem, né? Habite, é morar ricamente em vós a palavra de Cristo, muita palavra de Cristo no coração. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A mútua admoestação aqui compreende um fundamento de 3 ações. Letra A. O crente deve ter uma vida ricamente influenciada pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, e esta é a experiência que habilita a ajudar outros na fé. Então, você tem o hábito, você tem o zelo, o cuidado de ler a Bíblia todos os dias, de fazer a sua devocional. Então, a palavra de Deus está habitando no seu coração, na sua mente. E assim você vai transbordar e abençoar a vida de quem está à sua volta. Letra B. Baseando-se na palavra de Cristo, deve instruir do ponto de vista intelectual, doutrinário. Então, não é o seu ensino, não é as suas ideias, não é a sua filosofia, não é o seu achômetro, mas você vai instruir conforme a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Letra C. E aconselhar quanto aos deveres cristãos. Vamos lá em Hebreus 10, 24. Abre lá. Hebreus, está um pouco mais à frente aí, né? Antes de Tiago, Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 diz: consideremos-nos também uns aos outros. Para fazer o quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, você animando, encorajando seu irmão a amar o seu próximo e a praticar as boas obras. Amar a Deus, amar o próximo e na prática das boas obras. E aí, o versículo 25, queria que você vamos mandar hoje mesmo, né? Escreve lá no Zap. Eu vou até pedir para o irmão Mateus fazer um cartazinho desse aqui, para a gente postar, né? Olha o que diz o verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, você mandar isso aqui para o seu irmão, isso já é uma exortação, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Amém? Sejamos instrumentos do Senhor para isso. Letra D. Com toda a sabedoria, de modo que a palavra seja aceita e atendida com boa vontade. O aconselhamento bíblico não é a tarefa apenas dos líderes da igreja, mas de cada crente verdadeiro, assim como a igreja em Roma estava apta, conforme o comentarista aí, F.F. Bruce, né, diz,
Esta é uma aplicação específica do sacerdócio de todos os crentes, em todo o trabalho cristão, e é considerado um sacrifício. É nesse trabalho, bondade é essencial para nos importarmos com os outros, a ponto de interferirmos na sua vida com os conselhos da palavra de Cristo. Então você vai aconselhar o seu irmão com a palavra de Cristo. Semelhantemente, é vital sermos cheios de todo conhecimento, porque a Bíblia é o único e suficiente instrumento para a edificação da fé e para a santificação moral do homem, não necessitando de qualquer sabedoria humana, com todas as suas esterilidades espirituais. Então, não é pela sabedoria humana, é pela sabedoria de Cristo na palavra. Então, que Deus nos use nessa tarefa, né? De aconselhar uns aos outros, que é tarefa de todos e não apenas de alguns. Nós esperamos, às vezes, só do pastor ou do presbítero. Não, é de todos nós. Diante disso, é importante ressaltar algumas finalidades do mútuo aconselhamento. Vamos ver lá em Romanos 15, e aí nós vamos lendo aqui, né? Conforme os versículos, Romanos 15. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 15. Romanos 15. Então vamos aqui a número 1. Promover a santificação do caráter e do relacionamento, tendo Cristo como centro. Versículo de 1 a 3. Então, caráter e relacionamentos, tendo Cristo como centro. Romanos 15, de 1 a 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Número 2. Consolar pelas Escrituras. Os versículos de 4 a 6. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, para que concordemente uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, consolar pelas Escrituras. Número 3, acolher a todos indistintamente, versículos de 7 a 13. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo-vos, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com todo o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, em todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. E 4, conduzir a obediência por palavra e por obras. Do 15 ao 20 que diz, vou ler também o 14. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo,
Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhança até o Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho onde Cristo já não fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aquele que não tiver notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Glória a Deus. Então, Paulo e a igreja de Roma estavam empenhados em aconselhar mutuamente uns aos outros, aconselhar uns aos outros, né? Esse é o dever e o propósito de todo crente verdadeiro: aconselhar e ajudar uns aos outros pela palavra de Deus, na luta contra o pecado, na comunhão, na glorificação de Deus pela igreja. Amém? Aí nós temos aqui umas perguntinhas. Na página 112. Se a Bíblia é suficiente para o aconselhamento, então há um conflito com a psicologia? E aí? A Bíblia não pode tomar o lugar, aliás, a psicologia não pode tomar o lugar da Bíblia, né? A psicologia deve ser serva da palavra de Deus. Então, é claro que um psicólogo também é bom, é bênção de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas estão enchendo os consultórios psicológicos, falta às vezes de um amigo ou de uma pessoa para conversar, para desabafar. Porque muitas vezes o que acontece quando a pessoa está lá no divã do psicólogo? O que está fazendo? Colocando para fora, desabafando, né? E o psicólogo está fazendo o quê? Emprestando a orelha para ouvir. O que nós devemos fazer como cristãos? Emprestar a nossa orelha. E sobretudo, né, uma palavra muito boa, não só para psicólogos, pastores, irmãos em Cristo como um todo, ao aconselhar alguém, não é a minha palavra que tem que vir em primeiro lugar, mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E sempre fazendo aquela pergunta, né? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz? E aí, pela palavra de Deus, nós recebemos a instrução da sabedoria. Amém? Número 2, aí é a segunda pergunta. O que pode impedir o mútuo aconselhamento na vida da igreja? O que impede você de emprestar a sua orelha para alguém, aconselhar alguém? O que impede? Nos impede às vezes, né? Pode impedir qualquer um de nós, se nós não estivermos atentos, isso pode... O que nos impede? O pecado, né? Falta de amor, de empatia, pelo irmão, pelo próximo. Porque se tiver amor, tiver compaixão, então, empatia, aí não haverá impedimento. Amém? E 3, por que devemos aconselhar uns aos outros e não apenas a liderança da igreja? Porque todo crente deve ser aconselhar uns aos outros, não apenas achar que isso é tarefa só dos líderes da igreja. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: todos nós somos sacerdotes de Deus, né? Sacerdócio universal de todos os crentes.
Então, o pastor, aliás, o presbítero, a liderança, ele vai aconselhar de acordo com a cabeça dele ou de acordo com a palavra de Deus? De acordo com a palavra de Cristo. Então, se você tem a palavra de Cristo, você também é um conselheiro, uma conselheira. É fato que às vezes o pastor ou a liderança, o presbítero, tem mais conhecimento. Mas isso não significa que também eu não possa buscar e crescer e me aprofundar também mais no conhecimento da palavra de Cristo, para ser uma bênção na vida do meu irmão. E se eu não souber onde a Bíblia está mostrando, né, aquilo que eu preciso para aconselhar, eu peço ajuda. E é engraçado que hoje, se você quer encontrar um versículo bíblico, né, nós temos uma ferramenta, eu tenho aproveitado bastante ultimamente essa ferramenta, né? Você coloca lá, tal texto assim, aí já aparece, tal assunto, aparece aqui. Ah, que beleza, né? Então, facilitou bastante, né? Basta a gente usar as ferramentas que temos em nossas mãos, né? Mas nunca deixando de ler a Bíblia todos os dias, né? Porque eu preciso de me alimentar, fazer a minha devocional. Então, tarefinha de casa para nós. Hoje Deus trouxe você aqui com uma tarefa especial. O Arthur, o Felipe, o Alex, o Romualdo, a Margina, o Zezinho, o Roberto, a Stephanie, a Joelma e a Thalita, o Davi. Todos nós levarmos para casa essa tarefa. Você vai, pelo menos 1 ou 2 ou 3 pessoas, mandar um versículo bíblico para elas, convidá-las para quinta-feira, ou para a escola do bíblico dominical, ou perguntar, estou sentindo a sua falta, tá bom? E melhor ainda também, próxima quinta-feira, quero ver você lá. Vou te trazer vamos junto, beleza? Então as meninas falam com as meninas, e os homens falam com os homens, pode falar também com os meninos também, né? Os homens falam no caso, quiser falar também com aqueles outros, né? Outras famílias, né? Todos nós, né, temos esse compromisso. Hoje mesmo, sempre nas quintas-feiras ou antes, a gente tem feito isso, né? Já pensou? Se todos nós fizermos isso? É outro recurso que a gente tem, né? Hoje facilitou a comunicação, através do telefone também, aí o Zap, a gente já aproveita também para comunicar, para chamar, né? Para estarmos aqui. Amém? E então, como demora um pouco, a próxima quinta-feira não é Natal ainda, é na outra, né? Na outra, como é que é? Natal é na quarta, né? Acho que é na quarta-feira. Não, então quinta-feira vai estar na dia 26, né? Teremos nosso estudo bíblico, se Deus quiser. Mas domingo, né? Domingo de manhã. Então fica esse compromisso. Para quem for vir domingo de manhã, já convidar, chamar seu irmão. Tá bom? E domingo de manhã nós vamos ter o quê? Nossa maratona bíblica. E vai ser de que forma? Como que vai ser nossa maratona bíblica? Já? Para alguns já começou, né? Cada um lê um livro da Bíblia. Já escolheu? O livro que você já está lendo? Já? O livro de Ruth tem quantos capítulos? 4 capítulos. O livro de Jonas? 4 capítulos.
Livro de Efésios, 6 capítulos. E Judas, tem quantos capítulos? 1. Primeiro, segundo, terceiro João, 1 também. Apocalipse, tem quantos capítulos? 22. Escolhe um livro da Bíblia, né? Se quiser escolher Salmo, pode ser também, 150 capítulos, sem problema, né? Até domingo, né? Mesmo que você não, às vezes, não consiga ler todo, mas escolhe um livro aí para a gente poder, então... Olha, tá vendo? Então, domingo você pode compartilhar. Qual o capítulo de João? Então, pega firme, hein? Para terminar até domingo. Ah, é mesmo, você falou, né? Não, mas aí eu falei o seguinte, para quem não tiver, depois mandar um zap, um áudio ou um texto, dizendo como foi a experiência da leitura. O que aprendeu, o que Deus te falou, o seu coração, aquela leitura daquele livro. Joia? Eu queria pedir uma coisa para vocês. Fala com alguém sobre isso. Fala com alguém, tá bom? O Alex fala com o Gisele, o Felipe falar com quem, Felipe? Escolhe aí uns 10 para você falar, você é bom comunicador, ou mal também, né? Tá bom? Fala com alguém sobre, a Thalita fala com o Eduardo, o Roberto vai falar com a Leninha, tá bom? Não sei se a Joelma vai estar por aqui, mas fala com alguém para vocês lerem, e mesmo se não tiver, depois, né, combina lá, ó, nós vamos ler tal livro, tá certo? O irmão Zezinho fala com a Regina fala com o irmão Zezinho, fala com o Júlia Rejane, tá bom? O Arthur fala com o Ian mais o Heitor, eu vou falar com a Jane e outros mais, tá bom? Que o pessoal, que a gente coloca no zap, no grupo lá, não sei se o pessoal tá vendo não, acho que tá assim, tá no grupo tá sem perceber, né? Não sei se está vendo, não sei se está... Então ajuda a gente aí, tá bom? Fala com alguém no particular também, tá bom? Oremos então. Isso tem a ver com o aconselhamento bíblico, que tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente, né? Então, essa é a nossa tarefinha, tá certo? E que Deus nos ajude como igreja a todos fazermos isso, né? Se nós colocarmos em prática, irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando, rapaz, aí a gente vai deslanchar. Oremos. Deus, querido Deus maravilhoso, nos ensine a colocar em prática a Tua palavra, amando, lendo, meditando, praticando e aconselhando, admoestando uns aos outros, ó Pai. Tire de nós todo egoísmo, toda falta de amor pelo nosso irmão, toda indiferença. Tenha misericórdia de nós, que possamos nos aconselhar mutuamente uns aos outros e amarmos, ó Deus, de fato fervorosamente ao Senhor e uns aos outros fraternalmente em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, leva-nos, ó Pai, estarmos colocando em prática o que nós ouvimos aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.